Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa conjunta da Randstad com a Human Resources. Este é o nosso quinto episódio da segunda temporada e temos como mote a recente apresentação dos resultados do Randstad Employer Brand Research. O que é que torna as empresas atrativas para trabalhar e o que é que faz os profissionais ficar ou sair de uma empresa? Para responder, tenho três convidadas. A Rita Batista, diretora de Recursos Humanos e Organização da BEN Farmacêutica, Patrícia Espadaneira, diretora executiva de Recursos Humanos da Finsolutia, e a Sofia Valentim, manager da Randstad. Bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. Começo pela Sofia, porque temos aqui o mote deste estudo da Randstad, e pedia para nos fazer aqui um apanhado das principais conclusões do estudo e até eventualmente alguma comparação com resultados de anos anteriores. Muito bem, obrigada também, obrigada por estar aqui convosco. Bem, se calhar, antes de mais, ia começar por introduzir aqui a questão do estudo, portanto, dar aqui algum awareness daquilo que é este estudo e daquilo em que toca, porque é um estudo de percepção, portanto, isto é importante ficar claro, e é um estudo que é feito a nível global, portanto, a Randstad acaba por fazer este estudo em 32 mercados, em Portugal é o 9º ano que estamos a fazer o estudo, e acaba por ser muito interessante, porque na realidade traz-nos aqui alguns insights para cima da mesa sobre a forma como os profissionais encaram o mercado de trabalho, as empresas onde estão, aquelas onde gostavam de estar e aquilo que efetivamente valorizam. Curiosamente, desde os últimos 3 anos, portanto 22, 23 e 24, aquilo que as pessoas valorizam tem-se tornado cada vez mais consistente. Portanto, quando olhamos para os EVPs, aquilo que eles nos dizem é que o salário e os benefícios continuam em primeiro lugar. Eu costumo dizer a brincar, e acho que nós na Randstad, e lá está quem faz recrutamento, dizemos isso muitas vezes, que é fator higiênico. Portanto, para que todos os outros aconteçam, efetivamente, esse tem que estar assegurado. Esse tem que estar salvaguardado e depois, efetivamente, surge então o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O ambiente de trabalho, portanto, de facto, a atmosfera e a forma como as pessoas se sentem no local de trabalho, a progressão de carreira, cada vez mais, e sobretudo tendo em conta as novas gerações e a geração Z, e depois também poderemos falar em maior detalhe, acaba por cada vez mais ter aqui um peso também significativo, e depois a estabilidade e a segurança de emprego. E, curiosamente, têm sido estes os 5 EVPs que têm estado sempre permanentemente nos últimos 3 anos e a ganhar consistência, ou seja, há uns que estão a perder peso para que estes se mantenham e ganhem inclusivamente mais peso e mais evidência face àquilo que as pessoas valorizam. O estudo este ano também tocou aqui num ponto interessante, ou seja, toca sempre naquilo que faz ou não as pessoas mudar de emprego e se estão ou não com essa predisposição, e aí, face ao ano passado, os indicadores mantêm-se relativamente estáveis. A verdade é que são 25% aquelas que são as pessoas que efetivamente dizem estou predisposta a mudar e estou à procura de, se for esse o caso, e estou receptivo. Maioritariamente mulheres e maioritariamente a geração Z, portanto acaba por ser esse o enfoque também que o estudo nos diz. E este ano tocou num ponto que eu acho que é muito interessante e que nós também, mais uma vez, a Randstad e sobretudo tocando aqui na área do recrutamento, sentimos muito, que foi a questão do aumento da inflação. E, portanto, houve efetivamente muitos profissionais que estavam muito satisfeitos no sítio onde estavam, que não tinham nada a apontar, mas de repente o salário que estavam a oferir não chegava para fazer face às despesas que tinham e ao custo de vida que já tinham assegurado. E, portanto, falei, e custou-nos a nós, se calhar, enquanto recrutadores, porque falámos com muita gente, onde quando chegávamos à parte da motivação, na realidade, é exclusivamente salarial. Eu adoro a empresa onde estou até confortável com a localização, com o fator A, com o fator B, mas não estou a oferir o suficiente face ao aumento do custo de vida. E uma das questões do estudo tocou efetivamente nesse tema e questionou os profissionais que foram ou não compensados pelas suas organizações face a esse aumento, e 1 em cada 3 não foram, e efetivamente os que não foram estão predispostos a sair por questões salariais. Portanto, isso também é algo que nos faz pensar, porque de facto acaba por ser aqui um impulsionador significativo. E os resultados de Portugal estão em linha com a nível global? As tendências são equiparadas? São equiparadas. Muito bem. Rita, temos aqui, a Sofia não falou da questão dos setores, mas a Randstad, o estudo também faz a análise por setores, e a saúde ficou aqui destacado como o setor mais atrativo para trabalhar. A que é que acha que isso deve? Tem a ver aqui com estes fatores que são valorizados, a questão do salário, do equilíbrio? É a área em si que também tem aqui uma componente forte de inovação? O que é que será que justifica
isso vos ajuda no vosso trabalho de Também. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui hoje e a partilha do painel hoje. Eu acho que é um conjunto de fatores. Acho que aquilo que é o top 5, vamos assim dizer, dos resultados, ainda hoje, apesar de muitas vezes o setor da saúde ter sofrido nos últimos tempos uma imagem menos positiva, muito também derivada ao SNS, e portanto há alguns fatores menos positivos que talvez não tenham favorecido o setor da saúde, eu acho que continua a haver uma percepção da maior parte do mercado de trabalho de que o setor da saúde tem boas condições de trabalho, tem algum equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que tem um bom ambiente de trabalho, ou seja, eu acho que isto acaba por ser um conjunto de coisas que a percepção hoje ainda continua a ser, era assim no passado, baixou um bocadinho nos últimos tempos, mas tem vindo outra vez a ser um fator muito importante para as pessoas, portanto, acho que isso sim, mas também acho que hoje em dia, com a questão do propósito e das pessoas sentirem que estão a contribuir para algo que é importante, o setor da saúde é aquele que se calhar possa ter um propósito mais objetivo, não é? É aquele onde mais evidente, mais não é? evidente, não é preciso explicar. E, portanto, eu se trabalhar na indústria farmacêutica ou num hospital ou num setor, seja ele qual for da saúde, posso contribuir mais para os outros, para a comunidade e, portanto, tenho um propósito, se calhar, mais alinhado com os meus objetivos pessoais. Portanto, eu acho que o setor da saúde estar em primeiro lugar, não muito distanciado, mas em primeiro lugar, é a conjuntura das duas coisas. Portanto, uma percepção muito positiva, não só das condições de remuneração, mas de condições de trabalho no todo e desse equilíbrio, que há um investimento no equilíbrio da vida pessoal e profissional, mas também a questão do propósito, que eu acho que é cada vez mais relevante. Sentem que isso depois vos ajuda também quando estão a recrutar, ou seja, um esforço menor de employer branding aqui neste caso, porque já têm esse caminho. Verdade. A Ben ainda mais, porque efetivamente tem uma marca, não é? Como a Ben Neuron, que é muito forte e é sem dúvida nenhuma um grande contributo para esse employer branding. Não há uma grande necessidade, se calhar, versus outras organizações, ter um employer branding tão forte e posso dizer que em termos de recrutamento e de atração é um fator mesmo muito relevante e que nos ajuda muitíssimo, mas também em termos de retenção. Claro. Portanto, é sem dúvida. Até porque depois quando as pessoas entram, depois também há que as manter, não é? Portanto, há depois e o fator de retenção e eu acho que grande parte das pessoas que hoje estão na organização, que estão há quase desde o início, uma grande parte delas, deve-se muito também a essa, não só à conjuntura das condições de trabalho, etc., mas também a esse propósito maior de poder contribuir para a saúde, para o bem-estar dos outros. Muito bem. Patrícia, aqui o setor da banca em serviços financeiros, ao contrário, se calhar já teve melhor reputação que a que tem atualmente, surge em quinto lugar, salvo erro no estudo. Porquê é que será que isto acontece? Não sei se, enfim, não será se calhar o vosso caso, porque as fintechs ainda assim são diferentes, não é a banca tradicional, portanto tem aqui este fator de distinção que com certeza fará diferença, mas qual é a percepção que tem do setor e desta evolução e se isto também tem a ver com novas gerações, porque é que isto acontece? E se estão a fazer alguma coisa para tentar mudar? Eu acho que de facto são realidades distintas. Por um lado a banca tradicional e por outro as fintechs, não é? Eu acho que o desinteresse pelo setor da banca e dos serviços financeiros em termos gerais está um pouco relacionado por aquilo que se tem registado nos últimos tempos, não é? Por exemplo, a questão da crise financeira em 2008, várias reestruturações que têm sido feitas ao longo dos anos, as fusões, as aquisições que tanto se falam também na comunicação social e, portanto, eu acho que tudo isso tem tornado o setor da banca menos atrativo e, de alguma forma, também menos percepcionado pelas pessoas, menos seguros. E, portanto, o fator da segurança no trabalho. Exatamente. No entanto, também acho que implícito a estas questões também está a questão de que a banca tradicional tipicamente é mais rígida, são estruturas mais rígidas, mais pesadas, mais hierarquizadas, que normalmente na adoção de novas tecnologias também são um pouco mais lentas, se bem que eu acho que hoje em dia também já tende a mudar um pouco. Sim, tem que ser, não é? Se quiser. Exatamente, para acompanhar, portanto, a evolução, mas acho que acabam por ser fatores
que, por exemplo, do ponto de vista de tomada de decisão não são tão ágeis, do ponto de vista de fazer acontecer também não são tão rápidas e, portanto, isto hoje em dia acho que também são fatores que fazem com que não tornem este setor tão atrativo. Exatamente. Mas acredito que a vossa realidade seja diferente, não é? Em termos de atuação, e sentem também que isso é percepcionado pelo mercado ou há um esforço de comunicação para que isso se perceba? Nós na Finsolutia, de facto, sentimos um pouco essa diferença. Como fintech, temos uma estrutura tipicamente mais flat, muito mais próxima, muito mais ágil. A questão da inovação tecnológica está, de facto, no nosso DNA e, portanto, acaba por, no momento em que vendemos o projeto, acaba por ser um pouco mais fácil de o vender. E por esses motivos acaba por se tornar um pouco mais atrativa relativamente e comparativamente à banca tradicional. Sofia, eu acho que, olhando para os resultados, temos aqui se calhar outros dados, alguns dados que surpreendem, pelo menos a mim, desde logo o setor das tecnologias surgiu em 6º lugar, portanto, atrás da banca e dos serviços financeiros. Em segundo está o turismo e em terceiro a aviação. O setor segurador surge em último. Isto tem vindo a ser... Eu não tenho agora presente como é que foi a classificação o ano passado, mas isto tem vindo a ser assim. Também vos surpreendeu? O que é que será que explica principalmente este aqui das tecnologias? Verdade. Na realidade, assim, o ano passado já foi muito parecido. Houve aqui uma ligeira, se calhar, uma troca entre as tecnologias de informação e a aviação, portanto, porque o ano passado o primeiro lugar já foi da saúde, o segundo lugar já era do turismo e o terceiro, portanto, é que houve aqui, de facto, uma alteração. Eu acho que, lá está, mais uma vez o estudo é um estudo de percepção, não é? Portanto, é a forma como nós, como enquanto profissionais, exatamente, encaramos determinados setores. Relativamente ao IT, é importante salvaguardar que o IT surge no estudo enquanto setor agrupado com as telcos e também com as empresas de consultoria. E, portanto, isso tem logo aí um peso muito grande, sobretudo em 2 fatores, que são o work-life balance e, efetivamente, a questão do salário e benefícios, que tipicamente, naturalmente, as empresas de tecnologia acabam por estar aqui muito bem posicionadas a esse nível, mas depois quando pensamos no número de horas trabalhadas face à remuneração final, se calhar aqui esse contraponto não está tão salvaguardado. Eu acho que acaba também por ser muito isso. Outra coisa que nós também começamos muito a sentir, o mercado IT, e aqui os colegas do IT podem falar com alguma propriedade, mas nós vamos sentindo das dores que eles também sentem, a verdade é que também neste último ano sofreu aqui algumas situações diferentes, ou seja, e que tornaram aqui o setor um bocadinho mais instável e, portanto... Começou a haver algumas das reestruturações, começaram uma contratação em massa e depois começou a haver aqui... As saídas também, portanto, isso teve aqui também algum peso, eu acho que também face à percepção que nós, enquanto profissionais e o mercado de trabalho tem destas empresas. Paralelamente a isso, eu acho também importante termos aqui uma noção que, embora sejam setores muito atrativos, não são para todos também. Porque a verdade é que há, de facto, aqui uma franja de perfis tecnológicos para quem o setor tem um grande interesse e de facto, faz todo sentido, mas para funções de suporte, depois tem a ver muito com o gosto pessoal. E ainda encontramos muitos perfis que especificamente podem gostar mais ou gostar menos do setor e eu acho que isso justifica-se por essa via. Relativamente aos seguros estarem em 10º lugar, melhoraram, portanto, a verdade é que o ano passado estavam em 12º, portanto, conseguiram aqui posicionar-se de uma forma um bocadinho já diferente. Eu acho que ainda existe aqui, infelizmente, e contra mim falo também, porque na verdade acaba por ser a área de especialização para a qual eu recruto, portanto, que é a banca, seguros e serviços financeiros, e a verdade é que o setor ainda é percepcionado muito de uma forma muito cinzenta, muito pesada, como a Patrícia dizia, muito burocrática, ou seja, andam aqui de braço dado com a banca e mesmo assim muitas vezes são vistos como o parente pobre. A verdade é essa, não é? Quando falamos desta dicotomia. E não é, ou seja, acaba por ter aqui uma noção muito clara. Não é uma percepção que corresponde à realidade. Não é, de todo. O setor tem apostado imenso naquilo que é a inovação, não é de facto um setor muito fast-paced, mas tem apostado naquilo que é a inovação dos produtos, tem de facto feito aqui uma aposta muito grande naquilo também que são os modelos de trabalho, nos benefícios que dão aos seus colaboradores, a parte toda flex também tem vindo a ser ajustada e tem uma vantagem que ainda é a segurança, de facto, do trabalho. E isso acaba por ser também um fator aqui interessante, que pode não ser tão interessante para algumas gerações, porque hoje em dia, obviamente, nós sabemos... Exatamente, portanto, as gerações mais novas movem-se aqui muito pelo projeto e, portanto, esta questão da longevidade não é assim tão bem percepcionada. E depois eu acho que também acaba por ser penalizador a questão da progressão de carreira. Exatamente como a Patrícia dizia, o facto de serem setores mais pesados, onde as coisas não acontecem à velocidade
que muitas das vezes todos nós gostaríamos, a verdade é que depois também a evolução acaba por ser aqui mais demorada. E neste momento, de facto, depois a retenção também fica penalizada por essa via e depois a percepção acaba por ser um bocadinho também aquilo que todos nós vamos conversando uns com os outros e às vezes tenho candidatos em contexto de entrevista, também porque há uns anos esta parte, quer banca, quer seguros, não tinham a permeabilidade de querer pessoas de outras áreas, portanto, quando havia um recrutamento, queriam muito que viessem dessas mesmas áreas e hoje em dia já não. Portanto, hoje em dia, a não ser para posições técnicas, de facto, em que é necessário determinado tipo de conhecimento, mas quando falamos de posições de suporte, ainda havia há uns anos esta parte a tendência para que o recrutador e o cliente quisessem que viesse efetivamente do setor e agora já não há. E às vezes quando estou a falar com alguns candidatos e quando faço o disclosure de qual é que é a empresa, Sofia, mas seguros. E eu tenho que fazer o trabalho e dizer, não, mas repare, pense e veja este ponto e veja este e já não é assim, vá ver o site da empresa e veja isto. Sim. E portanto também temos que fazer esse trabalho. Empresas com nomes históricos neste setor, não é? Que até podia ter esse... Exatamente, mas ainda temos que fazer esse caminho, mas eu acho que as seguradoras têm-no feito de uma forma até bastante consolidada e acho que para o ano pode ser que seja diferente. E a questão aqui do turismo, só muito rapidamente, porque aqui os fatores que são valorizados é o salário e o equilíbrio e tipicamente, e às vezes até erradamente, não são as características que as pessoas associam ao setor. Às vezes é acusado de salários mais baixos, não haver equilíbrio e de rotatividade. Portanto, não espanta que surja aqui em segundo qual é que será aqui o grande fator a pesar. Bem, em relação ao turismo, acaba por passar-se aqui um bocadinho aquilo também que se passou aqui com o IT, ou seja, em termos daquilo que é o aglomerado das empresas que estão dentro do setor. E a verdade é que o turismo não surge sozinho em termos de avaliação. Portanto, aparece o turismo, o entretenimento e também o desporto. Portanto, o que pode também dar aqui algum boost em termos daquilo que é a atratividade e o posicionamento, obviamente, também a esse nível. Paralelamente a isso, a verdade é que os grandes grupos hoteleiros, e acabaram também por ser aqui premiados no âmbito do setor, a verdade é que têm um brand awareness muito positivo e, portanto, também têm vindo a construir esse caminho e eu acho que acaba por surgir por aí também este equilíbrio. E também aquilo que também acaba por ter um grande impacto também para nós enquanto economia, e eu acho que às vezes também existem profissionais que não fazem essa dissociação. A relevância do setor em si, não é? Exatamente. E, portanto, acaba por surgir aqui em pódio também muito caro em detrimento disso. Muito bem. Rita, e se eu pedisse para identificar aqui os 3 EVPs, aqui os 3 fatores que vos ajudam a estar bem classificados como uma empresa atrativa para trabalhar e depois também o inverso, os que estão a trabalhar mais para melhorar. Eu, se calhar, destacava, e eu acho que a BEN tem muito, também pelo seu histórico, pela forma como foi construída, tem uma cultura organizacional muito própria, de muita proximidade, de pensar muito nas pessoas, no equilíbrio da vida pessoal e profissional. Portanto, acho que esse é um dos EVPs, talvez, que nos destacamos no mercado e mesmo quando estamos em processo de recrutamento, ouvimos por parte dos candidatos que é comentado. Portanto, acho que esse é um dos pontos. Acho que um bom ambiente de trabalho é outro fator muito, muito positivo, que toda a gente valoriza muito, esta questão da proximidade. O próprio diretor-geral faz questão que as pessoas sejam próximas, que tenhamos eventos de proximidade uns com os outros e, portanto, no dia-a-dia estejamos todos muito próximos. Acho que é outro fator. E não posso deixar de pôr o que está no top da lista também. Acho que em parte de compensação e benefícios somos também uma empresa relativamente competitivos. Portanto, acho que assim, top 3 teríamos mais. Teria aqui mais uma listinha para dar, mas acho que assim top 3 daria estes. Em áreas de melhoria, e é isso que estamos a trabalhar já há um ano para cá, pelo menos. Claro que já temos vindo a trabalhar, mas se calhar com maior enfoque a questão dos planos de carreira, ou seja, não de uma forma tão estruturada como no passado se tinha, não é delineado exatamente o que é que eu vou fazer daqui 2 ou 3 ou 5, 4, 5 anos, mas muito adaptável também àquilo que as novas gerações querem e também que cada pessoa quer, muito individualizado. Tem que ser, exatamente, mais personalizado, porque cada vez mais... É um desafio maior para o departamento. Exatamente, não só para os recursos humanos, mas para os próprios líderes, não é? Porque têm também que se adaptar, não há uma coisa formatada. Calhar há uns anos atrás nós tínhamos planos de carreira que diziam daqui a X tempo sou isto, se eu fizer formação sou aquilo e, portanto, hoje em dia não é bem isso que as pessoas querem. Também há uma parte de desenvolvimento mais transversal, que não só hierárquico e, portanto, as pessoas podem participar em projetos e que não seja só uma questão de eu hierarquicamente ter uma carreira progressiva e, portanto, há também uma carreira mais transversal e mais alargada que tem que se pensar de forma diferente. E, portanto, essas talvez sejam as 2 áreas que nós estamos a desenvolver mais ou com mais enfoque, é efetivamente os planos de carreira e de sucessão e as áreas de desenvolvimento mais personalizadas, IDPs, portanto, Individual Development Plans para cada colaborador. Muito bem. Patrícia, e na Finsolutia? Bom, eu diria que na Finsolutia os 3 principais são, em primeiro lugar,
a inovação e a tecnologia, porque de facto temos um DNA vincadamente tecnológico. Em segundo lugar, uma cultura muito colaborativa, ou seja, preconizamos muito o commitment das pessoas, a aprendizagem, o trabalho em equipa. E depois, em último lugar, mas não menos importante, naturalmente, a flexibilidade, que eu acho que vem como condição ou como consequência natural da anterior, porque tendo uma cultura mais colaborativa, é mais fácil no seio das equipas haver uma maior confiança para flexibilizar horários, adotar o regime híbrido, existir aqui um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e, portanto, acaba por ser aqui uma consequência dessa cultura colaborativa, esta tal flexibilidade. Acho que estes são os três principais. E onde é que estão a trabalhar mais para tentar melhorar a percepção que os profissionais possam ter? Eu acho que é um pouco em linha do que a Rita também a questão das carreiras. Exatamente, a questão das carreiras. Sentem que as pessoas pedem muito isso, que já têm essa percepção? Desde o momento de entrevista, do próprio processo de recrutamento, ou seja, as pessoas vêm à procura de facto de um projeto, de um propósito, como a Rita também já referiu há pouco, e de um plano de carreira. Onde é que eu posso chegar? Para onde é que eu posso ir? O que é que eu posso aprender? Que conhecimentos é que posso desenvolver? E, portanto, logo desde um primeiro momento, as pessoas, os candidatos, vêm muito à procura disso. E se calhar não estão dispostos a esperar muito tempo por isso, não é? Tem que Exato. ser. Exatamente, por isso é que também já referimos. Exatamente, estávamos aqui há pouco a falar exatamente nisso, é que hoje em dia também os nossos dias passam a uma velocidade estonteante. Verdade. E, portanto, eu acho que isso acaba por estar também ligado à questão das gerações, é verdade, às gerações mais irrequietas. Exatamente, inquietas, exatamente. Mas acho que sim, que acaba por... Sofia, este acaba por ser um bocadinho um espelho da realidade das empresas em Portugal. Também pode falar do caso da Randstad e o que é que as pessoas valorizam? Sim, na realidade, eu acho que sim. Ou seja, eu acho que acaba por ser o espelho de uma forma geral. Aquilo que a Patrícia estava a dizer, nós sentimos muito em contexto de entrevista, ou seja, não chega ao projeto que nós estamos a promover naquele momento. A questão que vem a seguir é, ok, eu entro a fazer isso, mas correndo tudo bem, o que é que eu posso ambicionar a seguir? E nós já antecipamos isso. Portanto, tipicamente, quando estamos em reuniões com clientes e a tentar perceber, ok, como é que vamos promover a oportunidade, nós próprios já perguntamos, ok, então, mas a pessoa entra a fazer isto e a seguir, qual é que é o caminho e o que é que pode esperar? E depois temos, de facto, situações muito diferentes, portanto, efetivamente, empresas e organizações onde já existe muito essa preocupação e onde, às vezes, embora não esteja estanque, mas já existe aqui um caminho, se a pessoa realmente for válida, ok, pode ir por aqui, existe esta ou esta possibilidade. Existem outras realidades, infelizmente, que não há um plano de carreira, portanto vamos perceber e estamos a trabalhar sobre isso e logo vemos como é que as coisas evoluem. E outras, pelo contrário, em que existe a pessoa se realmente for válida e se tiver aqui um percurso com uma performance interessante e se também estiver alinhada naturalmente, porque isto é para os dois lados, portanto há a preocupação do candidato com esta questão do propósito e dos valores, mas também cada vez mais há a preocupação de quem recruta, de ter aqui, de mitigar esse risco e de facto que a pessoa esteja alinhada com aquilo também que é a cultura organizacional. E, portanto, há cada vez mais essa clarividência das duas partes. O salário tem que lá estar. Ou seja, como eu dizia no início, conseguimos falar de todos os outros EVPs a partir do momento em que o salário está salvaguardado. Porque, de outra forma, não. Portanto, a verdade é essa. E continua a haver a pressão e o poder dos candidatos nessa matéria de conseguir aqui ainda continua a fazer-se sentir. Sim, a guerra de talentos ainda continua e ainda existe, sobretudo em posições muito específicas, muito técnicas, onde temos escassez de talento, a verdade é essa, e portanto, obviamente que... Portanto, as empresas têm que estar a trabalhar essa... E os profissionais fazem-se valer disso, e bem, a verdade é essa, não é? Claro. No fim será bom para todos. Exatamente. Não é? Aqui outro dado que me chamou a atenção neste estudo, e que também não é novo, penso que também tem sido historicamente assim, é a discrepância entre aquilo que é a avaliação dos empregadores e aquilo depois que é a percepção dos profissionais do empregador ideal. Eu vou-me aqui socorrer das cábulas. Os empregadores destacam a localização, a segurança no emprego e a saúde financeira, que surgem no fim da tabela para os profissionais, que surge em última localização, inclusive,
E depois o salário e benefício surge em 10º para os empregadores, não estranhamente, não é? E surge primeiro para os profissionais. A pergunta é, enfim, isto não é propriamente estranho, mas como é que as empresas depois tentam aqui encontrar um meio termo, não é? Um meio caminho, como é que se diminui aqui este gap? Não é? Eu tenho uma leitura um bocadinho mais positiva da coisa. Tento ler que eu acho que os empregadores têm uma visão do como é que lá chegam e as pessoas estão a olhar para o resultado. Okay. Portanto, é uma visão um bocadinho otimista da coisa, não é? Mas eu acho que isso pode acontecer, ou seja, quando as empresas pensam que o mais importante é a saúde financeira da empresa, a localização, etc., de alguma forma o final daquilo que estão a pensar é na estabilidade, num equilíbrio, se eu estiver mais para cima, mais longe, não é tão importante, mas o bem importante é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Portanto, eu prefiro pensar de alguma forma que há aqui uma forma positiva de olhar para esta análise. Agora, há uma percepção diferente, porque eu acho que também as empresas ao longo de muitos anos foram construindo determinados cenários, não é? E ainda estão um bocadinho conservadoras nesses cenários que construíram ao longo dos últimos anos. E se pensarmos bem, se calhar nos últimos 5 anos, 6 anos, é que se mudou muito o paradigma, não é? Do equilíbrio da vida pessoal e profissional. Se calhar 10 anos atrás, as pessoas até podiam valorizar, mas não se falava como se fala hoje, na saúde e bem-estar das pessoas. Portanto, é um paradigma que está, vamos chamar, recente, não é? No mercado de trabalho. E, portanto, eu acho que as organizações não tiveram todas tempo ainda. E foi também aqui muito acelerado pela pandemia, não é? E, portanto, eu acho que as organizações ainda não tiveram tempo para mudar o seu mindset, não é? E que é óbvio, também há questões financeiras e por trás que podem não levar a querer ter essa visão. Mas eu acredito sinceramente, e de muitos dos meus pares com quem falo, há uma consciência clara daquilo que as pessoas querem para elas próprias, ou seja, que estas, não só as novas gerações, mas as gerações já estão há mais anos no mercado de trabalho, hoje também têm um bocadinho a visão diferente de carreira que tinham há uns anos atrás. E, portanto, até pessoas com gerações já com 25 anos de trabalho, etc., se calhar hoje dão mais importância à sua vida, ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do que davam há 5, 6 anos atrás. Portanto, é um fator, efetivamente, que a própria pandemia nos fez repensar. E, por outro lado, acho que as empresas vão, nos próximos tempos, estão mais próximas das pessoas, ouvem mais as pessoas, até pela escassez do talento e pela competitividade que temos no mercado, não é? E essa competitividade vai obrigar as empresas a adaptarem-se. E a tomar ações e políticas que o levem a esse caminho. E se virmos que uma grande parte delas hoje tem políticas de bem-estar, falamos já em reconhecimentos de felicidade organizacional, portanto, há uma série de novas funções, há empresas que têm happy managers, portanto, ou seja, não vamos generalizar e não são todas, mas eu acho que estamos a começar a fazer um caminho para chegar a esse encontro de expectativas. Acho que sim. Patrícia. Bem, eu acho que, de facto, estas discrepâncias também existem porque, de facto, somos todos diferentes, somos pessoas, temos necessidades diferentes, temos expectativas diferentes e, portanto, eu acho que as expectativas e essas necessidades acabam por ser diferentes, como a Rita estava a referir, por diferentes momentos de vida em que nós temos, diferentes contextos profissionais, sociais, etc. E, portanto, é natural que exista, de facto, esta discrepância e, naturalmente, a análise por parte do empregador muitas das vezes é distinta da análise por parte do colaborador, que é uma análise um pouco mais pessoal, mais própria. Claro. E a empresa tem que ter uma visão mais até do contexto em que está inserida, do contexto económico e de fazer a empresa sobreviver, não é? Porque no fundo é isso que é a condição primeira. Há aqui um outro fator, Sofia, em que também há aqui alguma discrepância. O fator da equidade está aqui a ganhar relevância na percepção e naquilo que importa para os profissionais. Aparece em sexto lugar. E menos de metade dos trabalhadores considera que o empregador está a corresponder àquilo que são as suas expectativas nesta matéria. As empresas ainda não têm esta percepção, estão a fazer esse caminho. Isto pode ser aqui um fator que leva as pessoas a desconsiderar as empresas. Como é que este fator... Eu sei que a Sofia, a Randstad, salvo erro, está a criar aqui uma área de recrutamento inclusivo, não é? Exatamente. É por isso também, por terem a percepção que as empresas precisam de ajuda nesta matéria. Também e não só, ou seja, porque efetivamente, e como a Rita dizia, e bem, ou seja, as empresas estão a fazer esse caminho. E se calhar há uns anos esta parte não se falava tanto da questão da diversidade, da inclusão,
e cada vez mais isso tem vindo a ser aqui um tema, quer para candidatos e para os profissionais, quer para as próprias empresas que perceberam que efetivamente têm que dar aqui destaque a este tipo de questões. A equidade surge em sexto lugar e o nosso Work Monitor já em janeiro, portanto o estudo que fizemos, que a Randstad também fez, onde tocava na importância ou não que a diversidade e a inclusão têm para os profissionais, já destacava exatamente isso, ou seja, 66%, eu acho que era mais ou menos este o valor, ou mais de 50% garantidamente, já dizia que para considerar uma determinada organização, os valores tinham que estar alinhados. E há cada vez mais, e como estávamos a dizer há pouco, uma preocupação deste alinhamento de propósito, ou seja, aquilo em que eu acredito e a forma como eu vejo e o meu propósito tem que estar alinhado com aquele para que a organização também tem. Às vezes isto é passível de acontecer, outras vezes não, portanto não há ainda cenários perfeitos. As empresas têm vindo a ter cada vez mais esta preocupação e quando olhamos para os critérios de equidade que os profissionais valorizam, são coisas que eu acho que todos nós valorizamos, mas que se calhar não tínhamos no top of mind há uns anos atrás, que é a questão da equidade salarial de género, é a questão de uma liderança diversa, é a questão de termos também uma força de trabalho diversa e quantos nós às vezes não olhamos e efetivamente a Randstad desde janeiro nós temos uma área de recrutamento inclusivo que está de facto aqui a suportar clientes também no recrutamento de profissionais com incapacidade ou, dependendo daquilo que for considerado inclusão para cada empresa, percebermos até onde e que tipo de perfis é que podemos considerar. Mas a verdade é que existe muito esta questão ainda em cima da mesa de não estava tanto no top of mind e agora passou a estar e passou a ser algo cada vez mais relevante. E as pessoas também têm essa preocupação de se verem também, obviamente, num contexto onde a sua singularidade pode efetivamente ser aceita sem medos de represálias que há uns anos aconteciam, a verdade é essa. E, portanto, hoje em dia, e a questão que estava a colocar de se saem por essa razão, eu acho que ainda não saem por essa razão, mas ficam por se sentirem confortáveis. E, portanto, depois a retenção acaba por ter aqui um peso por as empresas já terem essa preocupação. Muito bem. E Rita, porquê é que saem as pessoas da empresa? É sempre o salário ou há outros fatores? Eu acho que hoje cada vez mais é o salário. Apesar de a BEN não é um ótimo exemplo, porque tem uma taxa de turnover muito, muito baixa, mas o motivo que faz as pessoas essencialmente sair é uma questão salarial ou uma questão de uma experiência diferente. Não obrigatoriamente uma progressão hierárquica, claro que se estiver associada é um plus, mas uma experiência diferente e muito mais nas novas gerações do que nas gerações que já estão bem implementadas no mercado. Acho que a questão da equidade hoje ainda não é um fator decisivo. É um fator relevante se perceberem se há mais mulheres, se há mais homens, se há outro tipo de equidade mais transversal, vamos assim dizer, mas não acho que seja um fator decisivo. Hoje eu acho que não só na BEN, olhando para o mercado, e portanto eu já estive noutros mercados que não o farmacêutico, acho que o fator remuneração hoje é realmente muito importante e a questão de não haver uma relação cultural à organização e não haver esta ligação e não se trabalhar tanto esta ligação faz com que efetivamente o fator remuneração tenha um peso muito maior na decisão. Porque isso para as empresas acaba por ser mais complicado, não é? Porque se as pessoas só valorizarem o salário é muito fácil acabarem por desligarem-se, não é? Porque e eu acho que nós com a pandemia esquecemos um bocadinho desse fator, focámos-nos muito na flexibilidade, em dar as melhores condições e depois ao reverso da e medalha. ao reverso da medalha. Portanto, eu acho que como tudo na vida tem que haver um equilíbrio, não é? E nós na BEN é engraçado que temos uma cultura mais de flexibilidade, não temos uma política de teletrabalho de todo, é mesmo estratégico, há uma política de flexibilidade, até porque se a cultura é muito baseada na proximidade, a proximidade tem que existir fisicamente de alguma forma. E o que vemos perfeitamente é que as pessoas valorizam isso, valorizam essa proximidade, valorizam essa flexibilidade, de quando se eu tiver alguma coisa para resolver, eu posso ir resolver, portanto não tenho esse estigma da questão do controle ou dos horários, portanto, tenho essa flexibilidade, mas por outro lado o presencial também é muito importante para a questão cultural e para a relação e para a ligação entre a pessoa e a empresa, porque os valores não têm que estar no quadro, não é? Lá muito bonitos, mas têm que existir, não é? E se as pessoas não sentirem que eles existem, aí sim, facilmente. E se existirem os outros, se calhar a questão do dinheiro deixa de ser tão relevante. Deixa de ser relevante, ou até o teletrabalho, muitos, enfim, já tivemos aqui talks sobre isso, de ser logo uma das primeiras perguntas que fazem essa possibilidade. Se calhar se as empresas tiverem outro conjunto, as pessoas não exigem tanto. E nós sentimos isso, exatamente que há um outro conjunto de coisas que tem na cultura organizacional que levam que as pessoas, esses fatores não sejam os fatores relevantes de decisão. Porque esses depois acabam por não ser mais facilmente replicáveis nas empresas. Patrícia. O que é que leva, se esquecemos aqui um bocadinho o salário, qual é que é o fator a seguir para as pessoas saírem? Voltando aqui um
só fazer um comentário relativamente à equidade, se me permitem. Claro. De facto, hoje em dia a questão da equidade está mais em cima da mesa por todas estas questões da igualdade de género, da diversidade, da inclusão. E, portanto, acho que as empresas têm que ter este cuidado para criar ambientes de trabalho mais inclusivos, mais harmoniosos, em que as pessoas se sintam bem e não se sintam injustiçadas ou terem sentimentos negativos relativamente a isso. Confortáveis, como há pouco a Sofia estava a dizer. Relativamente aos motivos de saída que levam as pessoas a sair da empresa, e obviamente a questão da compensação e dos benefícios está sempre em cima da mesa, da nossa experiência é muito a questão também de novo projeto de vida. A questão das oportunidades de carreira também lá está, porque de facto temos aquela geração mais inquieta que as oportunidades de carreira e o crescimento rápido é muito importante, mas eu diria que de facto estes dois, a questão do novo projeto de vida e que, pelo menos na minha experiência ou na minha opinião, eu fico muito contente quando vêm ter comigo. Vou fazer uma coisa completamente diferente, encontrei aqui um novo propósito, um novo caminho. Portanto, e vocês não tentam demover as pessoas dessa ideia? Não, porque eu acho que não seria, não seria mais correto. Exatamente. A questão salarial ainda se pode tentar. Ficamos com muita pena, de facto, que a pessoa saia, mas feliz ao mesmo tempo. Claro, porque a questão não é a empresa em si, não é mesmo uma nova perspectiva. Exatamente. Muito bem, o nosso tempo já passou, mas tenho que vos fazer aqui uma pergunta, porque gostava de saber como é que perspectivam a evolução deste tema, não pensando tanto a curto prazo, mas a médio prazo. Que variáveis é que vão ser mais importantes, ou o que é que as empresas têm que estar atentas? Posso começar agora aqui pela Rita, para ser a Sofia. O que é que as empresas podem estar mais atentas? Eu acho que, por um lado, aquilo que acabei de dizer há bocadinho, eu acho que a questão da ligação, como é que as pessoas se ligam às empresas, têm que voltar a trabalhar este tema de uma forma completamente diferente, um bocadinho inovadora, mantendo estas questões dos teletrabalhos, das distâncias, mas como é que ligamos as pessoas com as distâncias, porque às vezes fazer um evento à sexta-feira não é o suficiente para ligarmos. E com a questão do teletrabalho, a sexta-feira também não é bem pensada. Portanto, não é? Ou ter matraquilhos no escritório. Exatamente, portanto, se calhar isso às vezes não chega para ligar as pessoas. Portanto, eu acho que é um tema que vai estar nos próximos tempos em cima da mesa, é como é que nós nos fazemos esta ligação entre as pessoas e nomeadamente nestas novas gerações, onde este propósito para eles é muito importante, mas hoje é muito importante, amanhã o propósito pode mudar e, portanto, as empresas têm que ser muito adaptáveis e estarem muito atentas àquilo que são, efetivamente, as necessidades, não só das novas gerações, mas das atuais gerações. Claro. E dos mais séniores, né, que é um outro tema bastante relevante. É, porque nós hoje não temos empresas só com novas gerações, não é? Temos empresas com gerações mais antigas e, portanto, há que pensar nas necessidades um bocadinho de todos e ter esta capacidade de adaptação, de ir ao encontro das necessidades de cada um e manter essa ligação com todos para o futuro. Claro que a questão da compensação vai estar sempre em cima da mesa, por muito que nós queiramos há uns anos atrás falar no salário emocional, era muito bonito, mas mais dia menos dia sabia-se que isso ia terminar, mas ter um pacote, vamos assim dizer, de compensação que vá um bocadinho para além da remuneração propriamente dita, que as pessoas sintam que ali estão bem, estou bem aqui, eu quero estar aqui, estou feliz aqui e, portanto, quero continuar. Eu acho que esse é o novo paradigma que nós vamos enfrentar. Muito bem, Patrícia. Eu acho que, de facto, o alinhamento de expectativas entre os colaboradores e a empresa é, sem dúvida, um processo complexo. E acho que tem que ser feito de forma muito equilibrada, em que ambas as partes cedem quando têm que ceder e, portanto, é um caminho que se faz em conjunto. Mas também estou de acordo com o que a Rita estava a dizer, que de facto cada vez mais há de facto esta consciência de que é necessário um alinhamento entre as expectativas da empresa e do colaborador. Também temos, desde logo dos processos de entrevista e de recrutamento, há uma preocupação maior em as pessoas perguntarem, mas o que é que a empresa espera de mim? O que é que eu posso aportar valor? O que é que esperam de mim como profissional, como pessoa? Ainda assim, acho que também está muito relacionado com o momento de vida das pessoas, a maturidade, a própria maturidade da pessoa, portanto, as nossas expectativas, as nossas prioridades mudam e, portanto, também acho que está muito relacionado com isso, mas sem dúvida que este alinhamento
Não é fácil, não é um caminho fácil, porque de forma muito pragmática, corresponder às expectativas de 100% dos colaboradores será impossível, É claro. impossível. Claro. mas acho que é possível atingirmos um Maior equilíbrio. Sim. Bem, Sofia, otimismo também? Sim, eu sou otimista e eu acho que o que a Patrícia estava a dizer agora é o foco, é a questão do equilíbrio. E há pouco, quando a Rita falava também da questão da compensação e do modelo de trabalho, nós temos muitos candidatos em que há esta conciliação, que é, ok, o salário pode não ser tão interessante, mas se eu não tenho que me deslocar tantas vezes ao escritório, se calhar a minha liquidez vai ficar até a ser mais interessante, porque eu estou 3 ou 4 dias de casa e, portanto, aquilo que eu vou ganhar nas despesas que acabo por não ter de deslocação e de tempo, porque depois também há hoje em dia muito é o tempo que eu perco ou não na deslocação, e, portanto, já temos candidatos que fazem muito este racional, ou seja, em que temos clientes que dizem, Sofia, mas o salário não está enquadrado, portanto, não é isto que o mercado está a pagar, certo, mas esta pessoa está neste momento a trabalhar 3 dias de casa, o que vocês estão a propor é que ela vá 4 dias ao escritório, imaginemos, e, portanto, embora o salário esteja equiparado, as contas que o candidato está a fazer é, se eu vou mais vezes, a liquidez que eu estou a ganhar em termos de package, eu vou perder porque vou ter custos adicionais. E, portanto, os candidatos já fazem este racional, e, portanto, eu acho que a questão aqui é muito encontrar este equilíbrio de perceber até onde é que cada uma das partes, como a Patrícia dizia bem, pode ceder. Se eu até posso propor um salário menos competitivo, não digo faça aquilo que a pessoa tem, porque hoje em dia ninguém muda para ganhar menos, a não ser que esteja efetivamente muito descontente ou numa situação de desemprego, portanto, fora isso não acontece. Mas podemos ter aqui salários menos competitivos com maior flexibilidade. Ou podemos ter o oposto, salários mais competitivos, onde a flexibilidade é menor. E já vemos também muitas organizações que têm a questão dos flex benefits, porque, como dizíamos aqui bem, não valorizamos todos o mesmo, não estamos todos na mesma fase de vida. E, portanto, é muito interessante termos pacotes de benefícios onde o que está por trás é um valor e depois a forma como eu utilizo esse valor. Eu, Sofia, posso utilizar de uma maneira, a Patrícia pode utilizar de outra, a Leonor, a Rita utilizamos de outra, dependendo também da fase de vida em que estamos. E, portanto, eu acho que isso acaba por ser aqui o impulsionador, de facto, para criarmos aqui um nível de equilíbrio entre aquilo que as pessoas procuram e aquilo que as empresas podem efetivamente oferecer. Muito obrigada pelo vosso tempo e por esta conversa. Obrigada também a quem esteve a assistir. No próximo mês voltamos com um novo tema e novos convidados. Muito obrigada.